Olá, eu sou o Marcos Rogério e este é o quinto vídeo da série Conheça a Reforma Administrativa. São 10 vídeos em que nós apresentamos o conteúdo da PEC 32, encaminhada pelo governo federal à Câmara dos Deputados. Se você quiser conhecer os demais, acesse o endereço ao final deste vídeo. O tema do nosso bate-papo de hoje diz respeito aos impactos da PEC 32 aos atuais servidores. E muita gente acredita que não serão afetados. O governo, inclusive, diz que a PEC seria aplicável somente aos futuros servidores. Mas isto infelizmente não é verdade. Se você tiver dúvida, leia o artigo 2º e o artigo 3º da PEC para você ver que lá estão evidentes as possibilidades de impacto para os atuais servidores. Mas como é que os servidores serão impactados? De duas formas. A primeira diz respeito à avaliação de desempenho. É fundamental que haja avaliação de desempenho e se meça a produtividade do servidor público. Isso garante serviço público mais eficiente e garante atendimento de melhor qualidade para o povo. Mas uma avaliação de desempenho mal desenhada e mal construída pode abrir a porta para o caça às bruxas e para perseguições nos locais de trabalho, sejam perseguições de natureza política ou de natureza pessoal. E isso é péssimo. É por isso que a Constituição atual já prevê que uma lei complementar, ou seja, uma lei que exige um quórum mais alto para ser aprovada, ela vai estabelecer os critérios para avaliação de desempenho. Mas o governo se recusou a enviar um projeto de lei complementar estabelecendo esses critérios. O que a PEC 32 faz? Ela retira da Constituição essa exigência e permite que uma lei ordinária ou uma medida provisória, cujo quórum para aprovação é bem baixinho, seja a lei que regule a avaliação de desempenho. Em outras palavras, o governo, por medida provisória, poderá estabelecer os critérios de avaliação de desempenho de todas as categorias, mesmo a sua categoria que já prevê mecanismo específico de avaliação de desempenho. Então, é grave isso. É grave porque em temas como de lei ordinária ou de medida provisória, o Congresso não faz o debate devido, não tem tempo necessário para ouvir as categorias, ouvir os especialistas e construir um texto equilibrado. Então, a avaliação de desempenho é a primeira forma de impactar. E é preciso lembrar, a avaliação de desempenho é importante para a progressão do servidor e servidora na carreira, mas é também importante para a garantia da própria estabilidade, porque o mau desempenho num processo de avaliação pode significar a demissão do servidor estável. Por isso que é tão importante que seja uma lei equilibrada. Daí porque uma lei complementar. A segunda forma de impacto para os atuais servidores diz respeito a uma mudança trazida lá no artigo 37, inciso 23, em que está dito quais são as proibições previstas na PEC. Entre as proibições estão o fim das licenças, só vai ser permitido agora a licença capacitação. Então, se a sua carreira prevê licença assiduidade, licença de várias outras naturezas, essa carreira vai ser alterada para que tenha só a licença capacitação. Proíbe, por exemplo, a progressão na carreira apenas pelo fator tempo. Então tem várias carreiras, especialmente nos estados e nos municípios, isso não é comum no governo federal, mas tem várias carreiras que dizem o seguinte: o servidor ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, aí ele sobe um degrauzinho. Isso acaba também. Para ter progressão na carreira, o fator tempo vai ser apenas um fator, mas serão considerados outros. Acabam, por exemplo, a possibilidade para empregados de estatais, a possibilidade de acordos coletivos que são feitos entre os sindicatos dos trabalhadores e as empresas, a possibilidade desses acordos garantirem a estabilidade no emprego e outros direitos. Mas o impacto mais forte diz respeito à possibilidade de redução da jornada de trabalho e da redução de salários. A PEC diz claramente que é possível reduzir a jornada e reduzir os salários, especialmente quando as contas do governo estiverem no vermelho. Você conhece algum governo cujas contas não estão no vermelho? Eu não conheço. Tem governos que estão transitoriamente no azul, mas caminha para uma situação complicada. Se você reduz jornada e você reduz salário, o impacto para o servidor pode ser trágico.
porque ele tem o seu orçamento individual destruído, desarticulado. Mas o impacto para o usuário do serviço público também é muito grande. Vocês conhecem algum órgão público em que tem servidor sobrando? No INSS falta servidores para analisar a aposentadoria, nas escolas faltam professores, nos postos de saúde faltam profissionais da saúde das mais diversas áreas. Se você reduz a jornada dos atuais profissionais em 25%, 20%, sabe o que significa? Significa menos serviço para a população que mais precisa. Então, essa redução de jornada e de salário, ela é um risco para o servidor, mas é, sobretudo, um risco para o serviço público. Se você tem dúvida de que isso se aplica aos atuais servidores, leia o artigo 2º e o 3º da PEC. Porque se a PEC quisesse realmente não ser aplicada para os atuais servidores, estaria escrito lá: essas mudanças não se aplicam aos atuais servidores. E não está escrito isso lá. Está escrito que essas mudanças não se aplicam aos atuais servidores que tenham carreiras organizadas por lei, desde que a lei não altere essas carreiras. Ou seja, todos os servidores públicos que não têm lei própria já serão atingidos pelas mudanças. Mas mesmo você, que é um servidor ou servidora organizado em carreira, você poderá ser atingido se houver mudança nessa lei. Ou seja, ninguém está protegido. Este tema é fundamental para os servidores e para os usuários do serviço público. Por isso, se informe, participe do debate, participe das discussões. Não deixe que um tema tão estratégico como esse fique restrito aos políticos de Brasília.